Oi, bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece. Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal em que eu explico os falsos furos no roteiro e falsos esquecimentos que dizem que tem em JoJo's Bizarre Adventure. Eu já fiz a parte 1, 2, 3 e 4 e agora vamos pra parte 5. Vamos começar falando sobre as habilidades do Giorno. Muita gente diz que elas foram esquecidas, mas não, nenhuma habilidade do Giorno foi esquecida. Então agora eu vou analisar todas as batalhas em que o Giorno lutou pra vocês verem como nenhuma habilidade dele foi esquecida. Primeiramente vamos falar daquela habilidade de acelerar as pessoas. Ele dá um soco em uma pessoa com o seu stand e os sentidos dela ficam todos bugados e tal. Vamos lá. Essa habilidade só funciona quando o Giorno ataca uma pessoa. Atacar um stand não surgirá efeito nenhum. O Giorno lutou contra o Bruno, e foi onde essa habilidade foi mostrada e utilizada. Depois ele lutou contra o Black Sabbath, que é um stand, então não daria pra usar essa habilidade. Depois contra o Babyface, que também é um stand e não daria pra usar essa habilidade. E aí teve o Gyakyo, a stand dele era uma roupa, então não surgiria efeito nenhum, porque se o Giorno atacasse ele, na verdade ele estaria atacando o stand. Notorious Big, que também é um stand, não teria como usar essa habilidade. E quando ele realmente atacou um usuário, como na batalha contra o Chocolata e contra o Diavolo, ele só atacou no final pra derrotar eles. Então essa habilidade não foi mostrada porque eles foram derrotados logo em seguida. Então você vê que em todas essas batalhas em que o Giorno realmente lutou, essa habilidade não foi mostrada porque não dava pra ser mostrada. Simplesmente não deu pra usar essa habilidade. E a outra habilidade é a habilidade de refletir os ataques. Quando o Giorno ele faz uma criatura, se essa criatura for atacada, o dano vai ser refletido pra pessoa que atacou. Muitas pessoas também dizem que essa habilidade foi esquecida, mas não foi esquecida. Essa habilidade foi mostrada na batalha contra o Luca, Koichi e Bruno. E nas próximas batalhas do Giorno, nenhum inimigo atacou diretamente as suas criações. Ah, e aquela habilidade do Chocolata não conta como um ataque direto, já que ela acontece independente do stand Green Day. Então a habilidade de refletir não funciona. Ah, mas o Diavolo ele mata um escorpião do Giorno. Sim, mas isso acontece só no anime. No mangá é mostrado que ele nem toca no escorpião. Então é um erro só do anime. Ah, mas Medivh, por que as partes humanas criadas pelo Giorno não refletem o dano? Bem, primeiro, que depois de um certo tempo as partes humanas começam a fazer parte do corpo em que ela foi colocada, e não mais parte da habilidade do Giorno. E segundo, que quando a habilidade de refletir as coisas foi mostrada, o Giorno diz que o sapinho que refletia o dano, ele estava tentando se proteger. Então isso dá a entender que os organismos incompletos, como a parte de uma mão, por exemplo, não tem essa habilidade de refletir. O organismo tem que ser completo. Essas duas habilidades muita gente fala que foi esquecida, então tá aí, nenhuma habilidade do Giorno foi esquecida. Por que o Jotaro não levou o Josuke ao invés do Koichi? O próprio Jotaro diz que o Koichi seria melhor que o Josuke e até ele mesmo pra se aproximar do Giorno. Outra coisa é que na parte 3 foi mostrado que os Joestar conseguem sentir uns aos outros. Então talvez o Giorno conseguisse sentir o Jotaro ou o Josuke. E mais uma última coisa, dá pra ver que a relação do Jotaro é mais forte com o Koichi do que com as outras pessoas. Como que o Giorno tem a foto do Dio, que foi tirada pelos Crusaders, na carteira dele? Isso foi só um erro no anime. No mangá, ele utiliza uma foto completamente diferente. O stand Craftworks tem a habilidade de fixar objetos. Foi mostrado ele usando essa habilidade para parar balas, para fazer com que elas não atingissem. Algumas pessoas se perguntam como ele fixou as balas no ar em cima de um caminhão em movimento, e as balas continuaram se movimentando. Mas mano, as coisas que ele fixa são relativas a alguma coisa, como por exemplo quando ele fixou a mão do Mista relativa ao caminhão. Então ele fixou as balas relativas a ele. Então já que estava relativa a ele, não importa se ele estava em cima do caminhão, as balas continuariam perto dele. Na parte 3, na batalha contra o Hanged Man, o Kakyoin fala que um mundo no espelho não existe, mas na parte 5 temos o Man in the Mirror. O Kakyoin supôs que não fosse um mundo no espelho, porque o Hanged Man atingia as pessoas que estavam fora do espelho. Se existisse mesmo um mundo no espelho, não teria como atacar as pessoas fora dele, que é o que acontece com o Man in the Mirror. Ele tem que levar as pessoas pro mundo do espelho pra atacá-las. Nessa mesma batalha, o Iluso diz que stands podem interagir com pessoas, mas o contrário não pode ocorrer. Essa é a regra pra maioria dos stands, né? Mas logo depois é mostrado ele interagindo com o Moody Blues. Esse é mais um erro só do anime. No mangá, ele toca apenas no Abakio e não toca no Moody Blues. Depois da batalha contra o Grateful Dead, aparece uma pegada mostrando que a Trisha é uma usuária de stand. Algumas pessoas dizem que isso não é mostrado novamente e que não faz sentido com a habilidade da Spice Girl. Mas isso é mostrado novamente sim, um pouco antes do stand dela aparecer, e essa marca é só ela subconscientemente amolecendo o chão. O Mista sobreviver aos tiros na cabeça. Foi mostrado que ele não morreu porque o número 5 salvou ele. Vamos falar um pouco sobre o stand
Talking Head, em que o Narancia falava tudo ao contrário. Por que o Bruno não usou a sua lambida deliciosa pra saber se o Narancia tava mentindo ou não? Mano, primeiro que o Bruno não tava suspeitando de nada, e segundo que o Narancia não tava mentindo intencionalmente. Então, não ia funcionar. Como que o Chocolata atacou os Sex Pistols com um bisturi? Mano, não foi mostrado em nenhum momento ele atacando os Sex Pistols com um bisturi. E inclusive foi mostrado depois que o bisturi servia pra ele cortar ele mesmo. Então, mano, antes de comentar sobre algum furo, vai lá ver a cena de novo com cuidado e tal. Porque às vezes você diz que o Araki esqueceu, mas na verdade quem esqueceu foi você, né? O Jotaro na parte 4 descobriu as flechas, mas na parte 5 foi mostrado que ele descobriu as flechas antes dos eventos da parte 4. Mano, no começo da parte 4 foi mostrado que o Jotaro já sabia sobre as flechas, tanto que ele tinha a foto da Enya com uma das flechas de stand. Ele sabia sobre as flechas antes da parte 4, mas só foi saber o que elas realmente faziam durante a parte 4. Falando sobre flechas, na luta contra o Black Sabbath, o Gold Experience foi perfurado pela flecha, mas não se transformou em um Requiem. Vamos começar falando sobre o próprio design da flecha. A flecha do Black Sabbath era igual às flechas da parte 4. A flecha Requiem da parte 5 já era uma flecha diferente. Então possivelmente as flechas que podem dar os Requiems são as flechas do tipo do Polnareff. Tanto que o Diavolo já tinha posse de uma flecha há muito tempo, já que ele era chefe do corpo. Então ele tá tão interessado na flecha do Polnareff, mesmo já tendo tido outra, mostra mais uma vez como as flechas podem ser diferentes. Então o Gold Experience não se transformou em um Requiem, porque a flecha do Black Sabbath não era uma flecha Requiem. Eu quero mencionar uma coisa aqui. Algumas pessoas acham que o Bites Adusto é um Requiem. Eu não acho isso. A flecha que perfurou ele foi uma flecha da parte 4. Não foi uma flecha tipo a Requiem da parte 5. E outra coisa é que a flecha perfurou ele, perfurou o usuário. Ela não perfurou o stand como aconteceu com o Gold Experience e com o Silver Chariot. Como o King Crimson funciona. Quando o King Crimson pula o tempo, tudo vai continuar acontecendo como é destinado a acontecer. Mas depois da pulada de tempo, ninguém além do usuário do King Crimson lembra do que aconteceu. E também durante a pulada de tempo, nada pode interagir com o usuário do King Crimson. Isso é mostrado sempre quando ele vai atacar alguém, em que ele desativa o King Crimson pra atacar. E também foi mostrado na luta contra o Risotto, em que ele ativou o King Crimson pra não ser atingido pelas balas. Além disso, temos o Epitaph, em que ele consegue ver segundos no futuro. E geralmente o Diavolo e o Doppel colocam pra ver o futuro no cabelo deles, mas eles podem botar em outros lugares, como foi mostrado na batalha contra o Bruno, em que ele botou o futuro no ar e pareceu como se o Bruno tivesse atacado um outro Bruno. Mas Medivh, se enquanto ele está pulando o tempo, ele não pode interagir com nada, como ele interagiu com a Triste e com o Narancia. Em nenhum momento foi mostrado ele realmente interagindo com eles. E outra coisa, nesses dois casos, tudo ocorreu quando ninguém tava olhando nem pra Triste e nem pro Narancia. Então ele pode muito bem ter feito alguma outra coisa enquanto ninguém tava olhando. E lembre-se que o King Crimson manipula o destino, mas só o destino do seu usuário, ou de alguma parte do corpo dele, como o sangue, por exemplo. Ele não consegue mudar o destino dos outros durante o tempo apagado. Então o que aconteceu com a Triste e com o Narancia estava destinado a acontecer. Na batalha contra o King Crimson, o Giorno é mostrado fazendo um segundo Coco Jumbo, que é aquela tartaruga lá. E esse segundo Coco Jumbo ainda tem acesso à habilidade de stand dele. Mas como isso é possível? Foi dito que o Giorno fez a tartaruga com as células da original. Então, se o Coco Jumbo nasceu sendo um usuário de stand, então uma cópia idêntica, nascida com suas células, também tem o stand. Bruno voltar à vida. O Jotaro disse na parte 4 que nenhum stand pode reviver os mortos. Mas aí o Bruno reviveu por causa da habilidade do Giorno, né? O Giorno não reviveu o Bruno. Ele apenas curou o seu corpo. Não era garantido que a alma dele ia voltar. Isso depende da alma em si. Na parte 3, a alma do Joseph voltou. Na parte 4, a alma do Okuyasu voltou. E na parte 5, a alma do Bruno voltou. Mas com o Bruno foi diferente. Já que ele estava destinado a morrer na luta contra o King Crimson, a alma apenas ocupou o seu corpo novamente. Tanto que foi mostrado que ele não sentia dor e tal. E depois o seu corpo até começou a parar de funcionar. Como por exemplo, quando ele começou a ficar cego. Por que o Giorno não reviveu o Abaki ou o Narancia do mesmo jeito que ele reviveu o Bruno? Como eu acabei de falar, o Giorno não reviveu o Bruno. A alma dele voltou por si só. E também o Bruno nem foi realmente revivido. Ele só começou a controlar o seu cadáver. Por que o Diavolo não se revelou na luta contra o Risotto? Ele não ia ter uma chance maior de derrotar ele? Ô, meu irmão, o próprio Diavolo falou sobre essa possibilidade. E explicou que o motivo de ele não fazer isso foi que o Risotto poderia sair correndo depois de descobrir sua verdadeira identidade. O passado do Diavolo. O que foi aquilo? O nome do cara significa diabo. Essa cena foi toda sobrenatural e bizarra pra mostrar como ele faz jus ao seu nome. Durante a batalha contra o Diavolo, o Silver Chariot se mostra possível de jogar o Polnareff pra cima. Mas na parte 3, contra o Vanilla Ice, o Silver Chariot não conseguia nem mover o Polnareff direito. Na própria parte 3, antes foi mostrado que o Chariot consegue sim levantar o Polnareff. Ele só não conseguiu contra o Vanilla Ice, porque ele tava todo machucado. Mas Medivh, na parte 5, ele tá todo machucado também. O cara tá até de cadeira de rodas. Ele pode sim tá com as partes do corpo danificadas, mas ele não tava machucado, sangrando, quase morrendo igual ele tava na luta contra o Vanilla Ice. O Araki esqueceu o Fugo. Ele não quis trair
o chefe naquela parte do barco, então ele saiu do grupo. Ele não aparecer é totalmente plausível. Mas eu quero falar mais uma coisinha aqui. O Araki disse que o plano inicial para o fogo era que ele seria um espião da gangue do Bruno e que ele ia trair eles e no final ia ser morto. Mas mano, o Araki estava sofrendo de depressão na época, então ele achou melhor tirar isso da história. Então o fogo não aparecer mais não foi porque o Araki esqueceu ou porque o fogo era forte demais. Ele não apareceu por causa de uma mudança de planos, por causa dos problemas que o Araki estava sofrendo na época. Como o Gold Experience Requiem funciona. Algumas pessoas dizem que o poder do Gold Experience Requiem não faz sentido nenhum. O poder do Gold Experience Requiem é só voltar as coisas ao zero. O Diávolo vai pular o tempo? Não, volta ao zero. O Diávolo vai socar ele? Não, volta ao zero. O Diávolo vai morrer? Não, volta ao zero e continua voltando ao zero infinitamente. Então o Diávolo vai morrendo pra sempre. Isso foi explicado no mangá. Tá lá no mangá escrito que a habilidade do Gold Experience Requiem é voltar as coisas ao zero. Simples assim. E por último, o aparelho de som da Torture Dance. O Mister ele vai lá, destrói o aparelho e logo depois eles usam o aparelho pra dançar a Torture Dance. Esse foi mais um erro só no anime, já que no mangá tem dois aparelhos e eles são totalmente diferentes. Então o Mister quebrou um e eles usaram o outro pra Torture Dance. E é isso. Esse foi o Araki Nunca Esquece da parte 5 e o próximo Araki Nunca Esquece vai ser da parte 6, que atualmente só tem o mangá. O anime ainda não saiu. Então, até o próximo vídeo e tchau.